Então, continuando com essa questão, né, deixa eu ver aqui alguém, né, o Lucas. O que é medicina, Lucas, para você? Você está na sala, Lucas? Diga Tá me lá. ouvindo? Oh. Então, medicina eu acho que é o campo que estuda a saúde do ser humano, desde a prevenção, o desenvolvimento de técnicas para a cura, o entendimento das doenças, do corpo, para garantir uma vida boa e longeva. Basicamente, acho que é isso no geral. Certo. O Igor está na sala? Tô sim, professor. Bom dia. Bom dia, Igor. Igor, o que você entende o que é medicina para você? Bom, professor, tem uma ideia que o Dr. Drauzio Varela fala. Ele diz que medicina seria amenizar o sofrimento humano, amenizar a dor humana. Não seria nem principalmente curar uma doença, mas sim amenizar o sofrimento humano. Até porque tem muita doença que é incurável ainda, né? Perfeito. Oscar, você pode dizer alguma coisa do que é medicina? Professor, para mim, tá bem dentro disso do que os colegas falaram. Eu acho que é essa arte de manter a saúde humana, né? Seja como cura, seja como cuidado mesmo. Esse contato entre duas pessoas humanas para restabelecer a saúde. Enfim. Certo, perfeito. Quando eu concluí o curso de medicina em 90, né, o tema da nossa turma, era um título da turma, que era a arte de manter acesa a chama da vida, né, como a ideia do que seria a medicina. É claro que vocês, né, têm uma ideia antes de vivenciarem o curso de vivenciário propriamente a medicina, embora muitos de vocês possam ter vivenciado a medicina como paciente, ou como amigo de alguém que faça medicina, ou que seja médico, ou filho, ou parente, né, de pessoas que, né, já são médicos, então já entendem alguma coisa do que é medicina. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, que na verdade medicina é isso, é a saúde, né, e quando a gente fala, né, de medicina, de saúde, a gente tem que olhar, né, sobre vários aspectos. E aqui, nesta figura, né, que essas figuras representando, aqui a gente tem diversidade de pessoas. Eu tenho aqui uma criança indígena, né? Eu tenho aqui uma criança que é típico, né, de uma criança nordestina. Eu tenho aqui um idoso, eu tenho um índio, eu tenho uma pessoa aqui grávida, eu tenho aqui uma pessoa, né, de pele escura. Então, o que é que eu estou vendo aqui nesta figura? Eu estou vendo diversidades. Crianças, idosos, adultos, pessoas de etnias diferentes, pessoas com condições fisiológicas diferentes, como no caso, por exemplo, dessa mulher que está grávida. Então, na verdade, tudo isso é medicina e, na verdade, essa medicina é diferente, ela não é igual. Porque, na verdade, eu tenho que ter uma saúde que seja universal, ela seja acesso para todos, mas, por outro lado, ela tem que ser personalizada, né? Porque quando a gente diz que ela é personalizada, porque, na verdade, tratar essa criança aqui não é igual a tratar esse idoso, e não é igual a tratar esse adulto, e que não é igual a tratar essa pessoa, né, que está grávida, uma outra condição fisiológica. Então, a medicina ela tem essa característica hoje, né, que é eu preciso tratar todos, mas eu preciso também ter um olhar individualizado. Quando a gente fala da dinâmica da medicina como prática, né, não como um conceito, mas como prática, eu diria o seguinte: na minha época de formação, de curso de graduação, existiam muitos livros, né, que a definição era essa, né, como eu trato. O significava que a medicina nessa época, nos anos 80, né, era uma medicina que ela era centrada no médico. Era a experiência do médico que definia as escolhas do diagnóstico, né, e do tratamento ou da estratégia, né, de recuperação de uma doença. Então,
a questão da experiência do profissional era o fundamental. Porém, o conhecimento ele foi crescendo, as técnicas foram sendo desenvolvidas, a tecnologia foi avançando, inclusive na medicina, a base científica da biologia, da área biomédica, da fisiopatologia, do entendimento do que são as doenças, foram, né, mudando, né, drasticamente. E aí a medicina passa de ser centrada no médico para ser centrada na ciência. É aquilo que nós chamamos de medicina baseada em evidência. Significa baseada em evidência, porque antes era a minha experiência, né, pessoal, e eu que fazia uma avaliação, era eu profissional. Agora, ela é coletiva, é um grupo de profissionais que vão, né, estudar e ver qual é a experiência internacional, qual a experiência em vários lugares, e aí escolher quais evidências são a mais eficiente. Às vezes não há só uma, às vezes há várias, mas a gente tem que fazer uma escolha, e essa escolha ela vai ser baseada nas evidências dos estudos científicos, dos estudos sistematizados, e não mais no eu acho, né, ou como eu trato que era anteriormente. Após a medicina baseada em evidência, a ciência ela evolui bastante, principalmente no início do século XX, né, e ela passa aquilo que nós vamos chamar de medicina de precisão. A gente passa a ter a individualização da medicina. Então, a medicina, além de ser baseado na ciência, ela passa a ser baseada em dados pessoais, no genoma, no proteonoma, no conectoma, no cronoma e etc. A partir, né, do desenvolvimento de tecnologias em que foi possível, né, a gente poder fazer o genoma humano, identificar o genoma humano, desenvolver tecnologia que facilita, né, a identificação de genes, nós conseguimos agora individualizar melhor as pessoas. Então, isso foi fundamental. Então, é claro que a medicina também ela depende, né, da experiência do profissional médico, né? É claro que a medicina depende da ciência, né, e muito mais ainda ela depende, né, dos nossos dados, né, pessoais, né, das características individuais. E hoje a gente já tem aquilo que nós chamamos, né, de saúde digital, que nós chamamos de e-health. Então, isso é um pouco, né, essas duas coisas são hoje a medicina moderna. A medicina agora do século XXI, ela está mais centrada nesses dois aspectos, a medicina de precisão e a medicina da saúde digital. E quem é essa medicina, né, da precisão e a medicina da saúde digital, dos quais vocês, né, que hoje são estudantes de medicina, estão iniciando o curso, mas que em breve, né, serão, né, profissionais e serão profissionais dentro, né, dessa nova lógica de uma medicina de precisão e de uma saúde digital. E é claro que a formação de vocês, ela já deve ser antecipada, ela já deve ser baseada para que vocês, né, assumam, né, a profissão de vocês, olhando e entendendo essa medicina de precisão e essa saúde digital. Então, o que a gente chama de medicina de precisão? Então, imagine que neste gráfico, né, o que nós temos aqui neste diagrama? Aqui eu tenho uma população, né? Quando eu tenho uma população geral e eu vou fazer qualquer tratamento aqui, vamos identificar como tratamento farmacológico, usando um determinado, né, medicamento. Então, aqui, nesse quadrado, né, aqui eu tenho 4, né, esse quadrado está dividido em 4 partes, né, que aqui eu tenho em cima, né, nesse sentido, né, o efeito esperado. Então, aqui é quando eu tenho um efeito esperado, aqui é quando eu não tenho o efeito, e aqui é o efeito adverso, quando eu tenho um efeito adverso e quando eu não tenho um efeito. Então, qualquer substância a gente utiliza, mesmo depois de todo o teste, mesmo depois de fase 1, fase 2 e fase 3, nós vamos ter sempre essa realidade. E o que a gente precisa é identificar. Por exemplo, aqui neste quadrado eu tenho, né, 0 de efeitos adversos e eu tenho um efeito esperado. Então, isso aqui é o que eu desejo. Então, em qualquer trabalho, em qualquer desenvolvimento de uma determinada substância, determinado remédio novo, a gente tende a aumentar
fazer com que esse efeito seja numa grande parte da população, nunca chegamos a todos, e não tenha nenhum efeito, né, em uma grande parte da população. Em uma parte da população eu vou ter os efeitos, né, esperados, mas eu vou ter muito efeito, né, colateral. Né? Em uma outra parte da população eu não vou ter o efeito desejável e ainda vou ter efeito esperado. Em uma outra parte da população eu não vou ter nem efeito esperado, nem efeito desejável. Então, esse efeito, essas pessoas aqui, eu preciso saber quem são, porque eu devo evitar. Às vezes, podem ser, por exemplo, criança. Às vezes, pode ser, né, mulheres grávidas. Às vezes, pode ser um idoso. Né? Ou uma característica genética, como nós vamos ver mais na frente. Então, essa é a medicina de precisão. Então, se eu consigo identificar as pessoas através do seu genoma, proteoma e etc., a sua história mais de vida, etc., eu consigo identificar essas pessoas que estão nesse grupo, né, e ter realmente efeitos, né, mais desejáveis, né, e o efeito esperado, o efeito da droga, e não ter efeito colateral. Então, essa quando a gente vai falar da medicina de precisão, na medicina clássica, a gente faz isso aqui. Né? Eu pego um paciente, né, eu uso uma droga, eu escolho uma droga, e aí o que eu vou ter, né, que eu não sei quem é, porque eu não tenho a identificação, eu tenho uma mesma terapia para todos, para alguns eu vou ter benefício, para outros eu não vou ter benefício, e para alguns eu vou ter efeitos adversos. Independente, nós sempre sabemos que isso ocorre. Na medicina de precisão, o que vai acontecer é que eu tenho, né, diferentes terapêuticas e para cada paciente tem que se beneficiar. Então, através da identificação do genoma do sujeito, eu posso escolher diferentes abordagens terapêuticas. Né? Então, para todos os grupos, eu vou ter efeitos, né, benéficos. E porque eu escolhi, né, a medicação diferente para cada sujeito, embora tenha a mesma doença, mas a relação desse sujeito com esses medicamentos são diferentes. E em ambos, todos, né, eu vou ter um efeito, né, benéfico, porque eu vou ter terapias especializadas, baseadas na medicina de precisão. Já quando a gente fala, né, de saúde digital, a gente está falando disso. Hoje a gente tem diversos tipos de sensores, aqui a gente tem vários sensores, que podem ser automatizados, né, e registrando, né, sinais fisiológicos e comportamentais, né, diversos, né, do ser humano, e com isso, né, eu posso ter o controle e indicadores, né, de saúde, né, o mais, né, preciso e o mais rápido possível. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma condição em que eu tenho um sensor, e aqui, por exemplo, vamos dizer que seja um sensor, né, de oximetria de pulso, tanto utilizado agora nessa época do Covid. Então, eu tenho um oxímetro de pulso aqui, através de um sistema razoavelmente simples, eu consigo detectar, né, a pressão de pulso, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio. Isso pode estar adaptado a um smartwatch, ou o próprio smartwatch detectar isso. Essa informação do smartwatch pode ir para um tablet, um aparelho celular, e esta informação vai diretamente para, né, o sistema de nuvem, né, e esse sistema de nuvem ele pode, né, estar armazenando, né, o prontuário do paciente para o profissional médico, e aí o profissional médico pode estar acompanhando, ou para o serviço de saúde. Nós já temos, por exemplo, atualmente, né, essa medicina que nós estamos vendo aqui, ela já é real. Nós já temos sensores que detectam, né, a glicemia, né, é uma medida indireta, né, no espaço extracelular, e a detecção da glicemia nesse espaço extracelular, né, encaminha essa informação das variações dos níveis de glicose para o sistema, e o paciente ele pode receber, né, todas as vezes que tiver grandes alterações em vários dias, né, ele recebe um alerta para visitar o serviço de saúde e ter uma consulta com seu profissional de saúde. Então, a gente já tem, né, possibilidade, nós já temos uma rede que está, né, no mundo inteiro, e o que hoje, né, o sistema de saúde modernos estão se propondo a fazer é que esses dados de saúde eles façam parte,
né, para todo o sistema. Assim como, né, nós temos os nossos dados pessoais, de imagem, locomoção, a gente também teria os nossos dados de saúde, sem, né, sem interferência direta com as pessoas. É claro que as pessoas que têm alguma patologia, né, teriam sensores mais específicos para identificação. Isso faz com que a medicina seja mais precisa, né, e tenha aquilo que a gente chama, né, de saúde, né, digital. Então, esta, né, é a nova medicina que nós teremos no futuro. Né? Então, essa medicina ela gera, né, um número de dados, né, muito grandes. Isso é importante para tanto o profissional médico, né, tomar uma decisão sobre o diagnóstico, sobre o acompanhamento e sobre o tratamento. Isso, é claro, que vai ter uma ajuda muito grande, já está tendo, né, dos sistemas de inteligência artificial, né, como, né, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, né, data science, tudo isso. Para vocês verem, hoje, né, o Brasil, inclusive, desenvolveu, né, um consórcio internacional liderado pelo Grupo de Radiologia da Universidade de São Paulo, do HC, desenvolveu um sistema, né, de aprendizagem de máquina que é capaz de fazer o diagnóstico de COVID-19 pela imagem da tomografia. Então, a gente sabe que, por exemplo, hoje, na situação do COVID, né, a partir do 5º dia, você tem dificuldade de detectar o vírus. E os testes imunológicos para a detecção de IgM, que daria, por exemplo, que o indivíduo ainda está com o processo, né, de infecção, não são tão eficientes. Porém, né, a imagem tomográfica do pulmão, né, o tipo de pneumonia desenvolvido pelo vírus, ela é muito típica. Então, você usa, né, a imagem e hoje você já tem um sistema artificial que dá uma grande probabilidade, ele dá uma resposta de probabilidade, a definição final cabe ao médico, mas o sistema ajuda, né, numa situação complexa como esta, né, e de grande número de casos, né, o sistema auxilia, né, aos profissionais fazerem esse diagnóstico. Quando a gente fala, né, da medicina de precisão, isso está muito relacionado àquilo que a gente chama de farmacogenética. Então, a gente tem um sistema, né, hepático, que é esse sistema aqui, que a gente chama, né, do P450, né, que é o citocromo P450. Então, esse aqui é um grupo enzimático que nós temos no fígado, que ele está aqui na membrana celular, que é a membrana celular, que seria o citoplasma, que seria o extracelular. E esse sistema, ele promove, né, modificações, né, em moléculas. Então, todo e qualquer medicamento, todo e qualquer não, desculpa, a maioria dos medicamentos que nós tomamos, ele passa pelo o sistema hepático e ele vai ser metabolizado. Então, o que vai acontecer aqui, ele está exemplificando, eu tenho aqui esse radical, aqui meu medicamento, na minha molécula, e aí ele vai quebrar esse radical aqui e vai colocar um oxigênio. Então, aqui vamos dizer que isso aqui seria o ativo, a molécula ativa, e quando ele aqui ele oxidou, ele botou esse oxigênio, a molécula não fica mais ativa. E aí, com essa molécula agora, que agora ela está nessa condição, agora ela tem uma hidroxila aqui nesse terminal, ela vai ser eliminada pelo rim, né, ou pelas fezes, etc. Então, a velocidade, né, desse processo bioquímico aqui depende da estrutura dessa molécula aqui. Então, a gente já sabe que existem, né, pessoas diferentes. Então, imagine que aqui eu tenho uma população, né, e essa população, né, no geral, a maioria delas está aqui, que eu chamo do efeito esperado. Quando ela toma um remédio, né, um determinado medicamento, o que é que ocorre? Ao longo do tempo, eu tomei o medicamento, então aumenta a concentração, né, então essa concentração aqui sobe, e depois cai. Ela cai por quê? Ela cai porque o citocromo P450 vai metabolizar, transformar dessa condição para essa, da condição ativa para inativa. Então, o que que ocorre? A concentração aqui chega nos níveis, né, desejáveis, né? Então, aqui é a concentração terapêutica. Então, aqui eu vou ter, né, o tratamento e uma resposta normal, que é o ideal que eu espero. Mas eu tenho, né, esse indivíduo aqui, ele tem um P450 normal. Mas aqui eu tenho uma condição que eu tenho deleções, né, em algumas sequências de aminoácidos.
essas deleções vão fazer com que eles vão se tornar metabolizadores lentos. Por quê? Porque este processo de transformar a substância ativa em substância não ativa, ela vai ser lenta, né? Significa que ela vai ser lenta, né? Porque, né, eu tenho agora uma molécula diferente, ela vai responder a esse processo aqui, essa oxidação, né, ou seja, essa colocação dessa hidroxila aqui, ela vai ser mais lenta. E, com isso, a concentração ativa, ela vai ficar muito alta, porque o metabolismo vai ser lento. Então, se eu tenho uma hiperconcentração, eu vou gerar efeitos adversos. Já nessa outra situação aqui, eu tenho uma duplicação, né, aqui dessa sequência de aminoácidos, e aí eu vou ter um metabolismo muito rápido. Então, essa molécula toma um medicamento, esse medicamento nunca atinge uma concentração necessária para ter um efeito terapêutico. E eu vou ter esse grupo de pessoas, né, sem efeito. O que significa isso? Significa que eu preciso, para usar o medicamento, eu preciso identificar essas pessoas que são metabolizadores lentos, que são metabolizadores rápidos e os metabolizadores intermediários. Ao fazer essa identificação, e essa identificação eu só vou fazer isso se eu conhecer a estrutura genética dessa pessoa, a estrutura desse citocromo P450 dessas pessoas. Hoje, né, alguns medicamentos nos quais, né, os efeitos colaterais são muito graves, né, por exemplo, em condições de quimioterapia, né, fazer essa identificação para evitar os efeitos colaterais é fundamental. Você salva a vida do seu paciente. Então, isso é a medicina, né, do futuro, e é isso que a gente, né, olha. A gente já não simplesmente olha uma farmacologia clássica, a gente interage, né, a farmacologia com o genoma. Por isso que a gente chama de farmacogenética ou farmacogenoma. E o que é que nós vamos ver agora, né, na nossa disciplina, no módulo biológico, dentro desse contexto? Então, o módulo biológico, né, ele embora ele tenha, né, duas disciplinas, o módulo biológico 1 e o módulo biológico 2, ele é considerado como uma disciplina, né, constante, né? Tá? Então, o que ocorre, né, é muito, né, interessante, né, a gente ter o seguinte: nós vamos, na primeira fase, né, discutir o cérebro, o comportamento, depois regulação, né, e depois metabolismo. Vamos discutir essas duas coisas. No módulo biológico 1, a gente vai ver, né, fundamentalmente, né, a parte de cérebro e comportamento, parte de regulação, e no módulo biológico 2 nós vamos ver o metabolismo de todos os outros aspectos. Cardiovascular, né? Por que começamos por neurofisiologia? Porque é o sistema regulador. Depois nós vamos para o módulo 2, né? Aí vamos ver cardiovascular, sistema respiratório, né, sistema digestório, sistema renal, sistema esquelético e sistema, né, endócrino, que também, né, é um outro sistema regulador. Então, essa, né, nós vamos ver. Dentro do módulo, né, 1, a gente vocês tiveram nessa primeira fase, ou seja, nessa primeira etapa de vocês, tiveram isso aqui, generalidades. Isso não significa que vocês terminaram, viram tudo de anatomia, tudo de embriologia e tudo de histologia. Por exemplo, agora nós vamos ver o sistema nervoso, né, vamos ver agora nessa primeira parte, né, começando hoje já o sinal neural, depois a gente vai ver sistema sensorial, ou seja, a entrada, detecção dos sinais, motor, a resposta, controle autonômico e funções superiores. Isso aqui a gente vai ver de uma forma integrada, anatomia, né, e neurofisiologia. Neurofisiologia será comigo, né, e anatomia com a professora Miriam Estela, do qual vocês já tiveram aulas. Estes são os diversos, né, livros que existem, né, disponíveis por aí, né, sobre, né, o tema da nossa parte de neurofisiologia. Né? Existe o livro do Roberto Lente, Os 100 bilhões de neurônios, esse aqui é a primeira edição, esse aqui já é a segunda edição. Existem esses livros, né, do Neuroscience, né, Neurociência, todos são bons, né? Então, qualquer um deles, né, são importantes, né, e útil para o curso. Livros de fisiologia gerais, como, né, fisiologia, né, o Guyton, né, também são livros bons, né, o Beer também é um livro bom, né, para, inclusive, neurofisiologia,
embora esses livros aqui, eles são mais específicos, são mais aprofundados. Isso é importante, né? E vocês têm a autonomia de escolher. Não existe um livro, né, que tenha tudo bem detalhado. Então, alguns têm uma determinada parte, neurofisiologia sensorial, muito melhor, outros é mais o sistema, né, motor, o outro está melhor escrito e mais detalhado, o sistema autonômico, o outro é mais funções superiores, etc. Ok? Nas nossas avaliações vão ser 3, né? Vocês vão ter uma primeira avaliação que é dessa primeira parte aqui, né, da anatomia, embriologia e histologia, que dá um primeiro conceito. Depois tem um terceiro conceito, que é a parte, né, de já neurofisiologia, e o terceiro conceito. Cada conceito vai ser composto por várias provas, né, e alguns trabalhos que a anatomia vocês farão. Né? Tá? Então, em algumas aulas nossas, não são todas, a gente vai ter esse formato. Tá? Esse formato aqui, em alguns momentos, a gente vai utilizar essa metodologia, né, que em vez de a gente fazer só uma aula, né, contínua, né, a gente vai ter primeiro uma apresentação geral do tema, de 10 minutos, certo? Depois a gente tem vai ser dividido em grupo de discussões, depois, né, uma discussão de todo mundo junto, e depois, né, eu faço uma síntese da aula. Essa, né, apresentação, nesse modelo, em algumas aulas eu vou utilizar essa estratégia, e quando eu for utilizar essa estratégia, nós vamos utilizar, né, a plataforma Zoom, tá? Porque ela facilita a gente fazer grupos pequenos, né, para discussão de temas. Isso vai ser em algumas aulas, não serão em todas, né, mas em algumas aulas, mas aí eu vou passar sempre, né, o link para vocês, e aí eu aviso previamente, né, dos links das aulas, né, pela plataforma Zoom. Ok? Então, deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui da Ítalo Júnior, né, que alguns pesquisadores desenvolveram um software que detecta a COVID pela tosse do paciente. Né. O formato de tosse, esse é um trabalho bastante interessante, eu vi alguns comentários, é claro que ele não tem uma precisão tão grande, né, mas só pela o formato, né, de tosse. Existe, né, alguns softwares, isso já desenvolvido, né, na década passada, né, que se utiliza, né, em UTI pediátrica, né, crianças, né, recém-nascidas, em que você fica, né, filmando, né, a criança, né, no leito, e detectando o som, e conforme o padrão respiratório e o padrão de tosse, né, da criança, do ruído respiratório, né, você consegue fazer, né, contribui, né, com a avaliação do diagnóstico precoce, se ele está desenvolvendo, né, uma pneumonia bacteriana ou não, ou se é puramente uma pneumonia, né, de um processo inflamatório do próprio amadurecimento, né, daquele recém-nascido. Porque se já, né, supõe de uma pneumonia bacteriana, você vai fazer, né, tratamento antibiótico. Se não é uma pneumonia bacteriana, não faz sentido, né, fazer o uso do antibiótico neste caso. Essas são as tecnologias que têm sido feitas, né, e desenvolvido bastante.